em Marcos 6, a partir do 25 em diante, por favor. Aleluia, aleluia. Não se dispersa não, o Senhor está na casa, você é breve. Aleluia, aleluia. Marcos 6, aleluia, 5 ao 34. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, meu Deus. Há uma graça de Deus aqui. Nanabachoremanas. Oh, Nerebas. Rebacandarasurianto. Ai, Senhor. Ai, 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 ai. Há um renovo de Deus aqui nesse lugar. Oh, Deus. Aleluia. E entrando apressadamente, pediu Marcos 6. Não. Não, igreja, nesse não. Marcos 5. Marcos 5, igreja. Me perdoa, em nome de Jesus. Aleluia. 5. 25. Me perdoa, igreja. E mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos e tinha sofrido muitas coisas domésticas e tinha despendido de tudo quanto possuía e em nada melhorara. Antes piorava cada vez mais. Depois de ouvir falar de Jesus, veio por detrás e tocou em suas vestes. Pois dizia, se tão somente tocar em suas vestes, ficarei sã. E logo depois se lhe secou a fonte de seu sangue. E ela sentiu no corpo já estar curada daquele mal. E Jesus, sabendo imediato que de se sair a virtude, voltou-se em meio à multidão e perguntou, quem tocou em minhas vestes? E os discípulos disseram-lhe, vês que a multidão te aperta e perguntas, quem lhe tocou? E ele olhava ao redor para ver aquela que lhe tocara. Mas a mulher, temendo e tremendo, sabendo que nela se lhe fizera, aproximou e prostrou-se diante dele, dizendo-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, tua fé te tornou sã. Vá em paz e ser restaurada desse teu mal. Amém, igreja? Podem assentar. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra muito conhecida a muitos que já ouviram diversas ministrações acerca dessa mulher, acerca de uma mulher que 12 anos sofria deste mal que a Bíblia acabou de nos relatar, de um fluxo contínuo que não parava. E sabemos que na lei dos judeus, dos israelitas, naquele tempo, as mulheres, quando tinha esse processo, as mulheres eram separadas para que elas não ficassem na sua rotina cotidiana. Era por lei, porque em Levíticos 15, o Senhor ordenou, Deus ordenou a Moisés que viesse especificar as leis, viesse ensinar os israelitas em determinadas situações, como devia se comportar, como devia fazer, como devia sacrificar. E aqui era por lei, verdadeiramente, que quem era cometido dessas coisas, na verdade, aqui esse fluxo é um fluxo natural de uma mulher.
Mas em Levíticos 15 vem dizendo que aqueles que tinham fluxo, aqueles que tinham corrimento, aqueles que tinham alguma doença, tinha que se separar, porque o Senhor prezava tanto pela limpeza física quanto pela limpeza espiritual. O Senhor, Ele prezava pela purificação. Ele prezava que aqueles que tinham esse problema não contaminassem a outros. E por isso foi criada essa lei. E as mulheres também foram guardadas, porque bem sabemos que é muito desconfortante quando nós estamos nesse momento. Nós sabemos que é desconfortante para nós, porque sofremos com dores, sofremos com muitas coisas e acaba tirando a gente, né, a nossa força, acaba impedindo da gente fazer, né, com todo o vigor o que temos que fazer, as coisas de casa, cuidar de filho. Nós sabemos que esse momento é um momento verdadeiramente doloroso na vida de uma mulher. Então, ali o Senhor, o Deus, deu essa ordem a Moisés para que ele viesse criar essas leis, para que houvesse ter tempo de ficar separado e depois poder, depois de 7 dias, poder voltar aos seus costumes normais. E essa mulher, estando no seu período, ela foi separada, e ali para esperar o tempo dos seus 7 dias, mas não aconteceu isso com essa mulher. Essa mulher, ela não conseguiu retornar para as suas atividades. Essa mulher, ela não conseguiu voltar para o seu dia a dia. Ela não conseguiu voltar para o seio da sua família. Ela não conseguiu voltar para o seio dos seus amigos. Ela não pôde mais estar no templo. Ela não pôde mais estar em comunhão, ela não pôde mais ter a liberdade de ir e de vir, ela não pôde mais transitar no meio do povo. E ali foi se passando dias, e ali foi se passando meses, foi se passando semana, meses, anos, e essa mulher no mesmo sofrimento. A palavra nos diz aqui que ela correndo de um lado para o outro, ela procurou solução para o seu problema, ela procurou ali fazer de tudo que ela podia. A palavra também nos narra que essa mulher, ela tinha uma condição financeira, então ela pôde correr atrás de médicos, ela pôde fazer naquele tempo o que ela podia fazer dentro das suas condições econômicas, né, financeiras, e dando o tempo, ninguém podia ajudar essa mulher, ninguém conseguiu ajudar essa mulher. O dinheiro que ela tinha se acabou. E a Bíblia nos fala aqui que ela estava há 12 anos sofrendo desse mal, que ela estava há 12 anos presa dentro dessa condição de vida, longe da sua família, longe de todos aqueles que ela amava. Não podia entrar no templo porque era dada como impura. Não podia estar no meio da população. Não podia ir numa festa, não podia ir no encontro de reuniões das amigas, não podia mais ter a sua vida normal, como nós temos hoje. Mas nós imaginamos que se por 7 dias que nós ficamos dessa maneira, nós mulheres, nós sofremos, nos sentimos fracas, nos sentimos ali sem vigor, cansadas, e bem sabemos que o sangue, ele representa a vida. Então nós vemos que essa mulher passou 12 anos perdendo vida, perdendo a vida dela, sem ter uma solução, sem ter uma resposta. Olhamos que essa mulher incessantemente, ela procurou ajuda para solucionar o seu problema, mas os homens não conseguiu ajudar essa mulher para que ela viesse verdadeiramente ser curada. Mas se passou um tempo, e nós vemos aqui que dentro dessa história dessa mulher, nós vemos que tem outra história, porque quando nós voltamos no início, nós vemos que é Jairo quem aborda Jesus. Nós vemos que Jairo, ele encontra com Jesus no meio da multidão, e ele suplica a Jesus, ele se prostra diante de Jesus, e pede Jesus que vá até a casa dele, para que ele venha tocar na sua filha, porque a sua filha também estava à beira da morte. Nós vemos que há uma situação dentro dessa palavra, nesses versículos decorrentes, que havia uma sentença, tanto sobre a filha de Jairo, tanto sobre essa mulher que há 12 anos sofria com essa hemorragia que não cessava.
estava perdendo vida, estava fraca. Nós podemos imaginar, sem ter ninguém para ajudar, longe de sua família, sem poder transitar no seu meio de amigos, no meio da sociedade, não podendo estar mais separada naquele lugar, aonde aqueles que tinham problemas, que eram dados como contaminados, tinham que ficar totalmente excluídos. E nós vemos que essa mulher é uma mulher de fibra, é uma mulher de garra, é uma mulher que não se entregou dentro da sua situação. Porque aqui, com o pedido de Jairo foi ensinando a Jesus o caminho, foi indicando. E no determinado momento, aquela mulher se deparou com muitas vozes dizendo quem era Jesus, o que Jesus fazia, o que as maravilhas e os sinais que Jesus fazia. E essa mulher, ela tão somente quando ela ouviu que Jesus estava passando ali, ela não perdeu a oportunidade. Tão somente ela, no teu secreto, se levantou, seu coração se encheu de esperança. E ela, por si só, ela falou: se tão somente eu. Ela não pediu ajuda, vizinho B, vizinho C. Não, ela falou ela chamou a responsabilidade para ela. Se tão somente eu tocar. A multidão estava à volta, apertando Jesus, querendo que Jesus tocasse. Jairo queria levar Jesus para tocar, mas essa mulher, quando ela se deparou com aquela notícia que Jesus estava passando, ela tão somente, ela falou: se tão somente eu tocar. Ela não gritou Jesus. Ela tão somente se posicionou dentro das suas condições e falou: se tão somente eu tocar, e se tão somente eu ir até Ele, atravessar as minhas impossibilidades, as minhas dificuldades, as minhas debilidades, tão somente se eu tocar, eu ficarei sã. Ela determinou a vitória em sua vida, ela determinou a cura em sua vida. Ela não precisou receber profecia do A, do B, do profeta C, não. Ela tão somente ela foi profeta na vida dela. Ela mesmo falou para ela mesma: se tão somente eu tocar, eu ficarei curada. Aleluia! E me chama muita atenção isso daqui, porque muitas das vezes nós queremos uma palavra de alguém, nós queremos que o Senhor levante o profeta no meio da igreja, ligue para você, vai na tua casa, mas o Senhor só está querendo ver a nossa determinação, Ele só está querendo ver a nossa confiança dentro do problema, dentro da dificuldade que nós estamos passando. Porque também nós temos autoridade diante do Senhor. Foi nos dada autoridade na terra e no céu, no nome de Jesus. E essa mulher, com todas as impossibilidades, fraca, fragelada, com a condição de não poder ser descoberta no meio da população, mas ela arrumou a estratégia, foi se arrastando. Imagina, irmãos, imagina uma mulher que já estava 12 anos sofrendo, uma mulher que já estava 12 anos dentro daquele problema e ninguém podia ajudar, ninguém podia fazer nada. A situação dela financeira acabou, ela não tinha mais dinheiro. A palavra nos diz que ela tinha condição financeira, mas a condição financeira dela acabou. Nem o dinheiro pôde ajudar ela. Mas quando ela ouviu que Jesus estava passando e que Ele fazia sinais e prodígios, que estava curando, que estava libertando, ela não perdeu a oportunidade. O que eu e você estamos fazendo com a oportunidade de saber que Jesus está na casa, que Ele ainda continua passando, que Ele ainda continua libertando, curando, salvando, que Ele ainda continua fazendo o que a terra não pode fazer por você. Aleluia! Onde nós temos colocado as nossas expectativas?
negativa, aonde nós temos posicionado, aonde nós estamos estagnados, que tem impedido da gente crer que Jesus, Ele continua fazendo milagre, que Jesus, Ele continua passando em nosso meio, que Jesus, Ele continua mudando as situações de nossas vidas. E nessa palavra aqui o Senhor me falou, eu estava em casa, e desde o começo, quando o pastor me comunicou, eu falei, ai pastor, mas o Senhor falou assim, eu quero que você fale dessa palavra. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, e Ele disse para mim que nessa noite seria uma noite de quebras de sentenças, seria uma noite de quebra de maldição, seria uma noite de ciclos que estão inconcluídos na nossa vida, que hoje nós vamos romper, que hoje nós vamos avançar, e que as sentenças que estão sendo sobre as nossas vidas está sendo repreendida e cancelada pelo céu nessa noite, porque Jesus, Ele está aqui, aleluia, e aonde Jesus chega, o mal não fica, sentenças não prosperam, aleluia, porque Jesus é vida, Jesus, Ele é o novo de Deus para a nossa vida, aleluia, Jesus é o restaurador das nossas vidas. E essa mulher, ela se lançou com toda a sua força aos pés de Jesus e tocou nas suas vestes. E ali ela recebeu a sua cura. Só que nós, quando verdadeiramente recebemos algo do Senhor, aleluia, o Senhor, Ele sempre quer trazer a público para que outras vidas sejam edificadas. Aleluia. E nós vemos aqui que essa mulher, no seu posicionamento, na sua posição de crer naquilo que ela mesma nutriu dentro dela, que a sentença da terra não ia validar na vida dela, essa mulher, ela se levantou. Essa mulher, ela se levantou. Essa mulher, ela foi atrás do novo de Deus. Essa mulher, ela foi atrás de uma nova história. Essa mulher, ela se levantou e foi buscar pela sua vitória. Ela foi buscar pela mudança da sua história. E nessa noite, o Senhor falar comigo e com você, como você tem estado mediante as suas dificuldades, como você tem estado mediante as coisas que têm se apresentado na sua vida. Assim como essa mulher nos deixa uma lição nessa noite, que não importa o quadro que nós estejamos vivendo, nós precisamos crer, nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos verdadeiramente nutrir a nossa mente, nosso coração, para que nutrir no Senhor, para que o Senhor venha fazer um milagre acontecer. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. E o Senhor começou a falar comigo em casa que nós precisaríamos nesse tempo nos levantarmos para que sentenças em nossas vidas fossem quebradas, para que sentenças nas nossas vidas não viesse ter força para continuar vigorando na nossa história e nem na história dos nossos. Porque essa mulher e essa menina estavam sentenciadas à morte. Mas o pai dessa menina se levantou e foi buscar. Essa mulher se levantou dentro da sua história e foi buscar. E o que eu e você estamos fazendo mediante algumas sentenças que estão sendo dadas acerca da nossa vida, acerca da nossa história, acerca da nossa família. O que eu e você estamos fazendo mediante as situações. O que eu e você estamos fazendo, vendo maldições hereditárias querendo perpetuar dentro da nossa casa. Satanás se levantando, vindo atrás de nós e atrás dos nossos, e a gente não está fazendo nada. Oh,
obras do inferno. Nós só precisamos nos prostrar diante dele, só precisamos buscar a face dele, só precisamos nos achegar a ele, assim como Jairo se achegou pela filha. Cadê você que é pai? Cadê você que é mãe? Se achegue ao Senhor, se renda ao Senhor, se prostre diante do Senhor e vai buscar pelo teu filho, vai buscar pela tua casa. Cadê você, mulher, que tem um ministério e está enterrado? Se levanta nessa noite. Vai aceitar a sentença, vai aceitar a desgraça, vai aceitar a palavra de morte, vai aceitar as cadeias do inferno aprisionando a tua vida e a tua casa. Vai aceitar, vai ver Satanás levando a tua casa e vai ficar quieto. Vai ver as maldições querendo perpetuar dentro da sua casa e você vai ficar quieto, vai ficar quieta. O Senhor nos chama hoje a chamar responsabilidade para nós. Chega de maldição perpetuada dentro da nossa casa, na nossa vida, na nossa história. Deus tem um novo para nós. O Senhor quer fazer que a gente venha romper nos ciclos. O que está te aprisionando? Quais ciclos você ainda não conseguiu romper, não conseguiu concluir? Manda a inconstância embora. Manda a inconstância embora. Manda o medo embora. Se levanta nessa noite. Faça como essa mulher. Não aceita a sentença, não. Não aceita a palavra de morte, não. Se a terra não pode, o céu pode. Se o homem não pode, Deus pode. Se levanta nessa noite. Nós precisamos nesse tempo nos levantar diferente. Chega de depender de A mais B. Se levanta você. Nós precisamos reagir, igreja. Nós precisamos reagir dentro da nossa história. Imagina se essa mulher aceita a sentença e continua ali, exilada, largada, longe da sua família, longe de poder estar na convivência dos amigos, de poder estar na igreja congregando, de poder cultuar o Senhor. Imagina como é que essa mulher passou dores. E Jesus, quando chama, quando pergunta, e nós vemos ali que ele fala, e Jesus olhando a multidão, procurando aquela, Jesus sabia quem tinha tocado, Jesus sabia quem tinha tocado nele diferente. Só que a cura na vida daquela mulher não tinha terminado porque ela tocou. Jesus ainda precisava liberar ela. Jesus ainda precisava confirmar a cura na vida dela. Jesus ainda precisava liberar ela em paz, porque aquela mulher naquele tempo, imagina as dores, imagina o tempo que ela passou sozinha, sem ter apoio, sem poder estar perto dos seus. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração em casa, dizendo: tem muita gente presa. Tem muita gente acessando o milagre, mas não consegue caminhar, porque não conseguiu se achegar a Jesus ainda da maneira que tem que se achegar, para ser liberado e caminhar em paz, e receber a vitória por completo. Por isso está na inconstância, por isso a frieza toma conta, por isso A mais B te para. Mas Jesus nos chama hoje, Jesus nos chama hoje, para que Ele venha nos liberar em paz, e venhamos receber a vitória por completo dentro da nossa casa, na nossa vida, na nossa história, porque Jesus fazendo na sua vida, Ele está fazendo na vida dos seus, Ele está fazendo na sua geração. Jesus quebrando sentença hoje a partir do teu levantar. Jesus está quebrando maldição na sua história, na história dos seus. Por isso nós precisamos nos levantar. Nós temos a oportunidade de entrar e sair da casa do Senhor. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade, porque nesse ambiente, essa atmosfera que está aqui hoje, ambiente de glória, ambiente de cura, de quebra de maldição, de sentença sendo revogada, nós não podemos sair daqui da mesma maneira, não. O Senhor quer mudar a nossa vida, a nossa história. O Senhor quer nos despedir em paz. O Senhor quer nos levar verdadeiramente
mudar outras histórias, para impactar outras vidas. Chega da mesmice. Chega de viver na inconstância. Chega de ver Satanás tocando nos seus filhos. Chega de ver Satanás tocando no seu casamento. Chega de ver Satanás tentando tocar em você, destruir sua casa. Sentenças malditas na sua vida, na sua casa. Eu não sei porquê, mas o Senhor está me levando a falar isso. O Espírito Santo está colocando essas palavras na minha boca, porque hoje está sendo revogado da mão de demônios sentenças contra a sua vida e contra a sua casa. Rabarabassuriana. Irmão, você fala tanto do inferno, porque o inimigo, ele é o nosso adversário, ele não para de lutar. Quando ele não consegue nos atingir, ele vem tentar tocar nos nossos. Ele vem tentar naquele que é querido nosso. Por isso Jesus está falando nessa noite para mim e para você: se levanta. Se levanta no meio dessa situação e não aceite. Aleluia, o Senhor te trouxe aqui para nutrir você de esperança, através da vida dessa mulher. Através da vida dessa mulher que ouviu falar que Jesus estava passando. Ela aproveitou a oportunidade para tocar em Jesus, para mudar a história. E Jesus revogou a sentença sobre a vida dessa mulher, porque o que a terra não pode fazer por mim e por você, o céu faz. O que os homens da terra, o que a justiça da terra, o que o marido, o que a mãe, o que o pai não pode fazer, Jesus, ele faz por mim e por você. Aonde eu e você não podemos entrar, Jesus entra por mim e por você. Aonde a nossa voz não chega, a voz de Jesus chega por mim e por você. Aleluia! Aonde nós não temos força para combater, Jesus, ele vem e nos dá força e nos levanta para combater o que precisa ser combatido, o que você precisa combater nessa noite na sua vida. O que você precisa hoje se posicionar e se levantar e dizer: chega, até hoje eu fui assim, mas daqui para frente eu vou ser diferente. A minha caminhada vai ser diferente, a história da minha família vai ser diferente, na vida dos meus filhos vai ser diferente, na vida do meu esposo vai ser diferente, na minha vida, na minha chamada, no que o Senhor tem para mim e para você. É novidade de vida, ciclos novos para que nós venhamos viver. Saia, deixa o Espírito Santo hoje te conduzir para a conclusão de ciclos que estão em abertos na tua vida. Entra ano e sai ano, você vê as coisas se repetindo na sua vida. Chega, se indigna no meio dessa situação hoje, se levanta. Se levanta nessa noite, porque aquele que revoga a sentença está aqui. Aquele que quebra decretos humanos está aqui. Aquele que venceu a morte está aqui. Aquele que muda a história está aqui. Aquele que dá novidade de vida está aqui. Aquele que nos faz viver novos ciclos está aqui. Aquele que cura está aqui. Aquele que salva está aqui. Aquele que restaura está aqui. Aquele que sabe aonde está doendo está aqui. Aquele que sabe o que fizeram com você, essa decepção, essa traição, ele sabe, ele está aqui. Ele está aqui para curar nessa noite. Ele está aqui para revogar sentenças nessa noite. Ele está aqui para mudar a nossa história, a sua história nessa noite. A sua história e a história dos céus nessa noite. E te dar um caminho de paz para que você vá curado, para que você vá sarado, para que a sua família também seja curada, para que a tua família também seja sarada, para que a tua família também seja resgatada, para que a tua família seja salva, para que os céus glorifiquem o nome do Senhor e o nome dele venha a ser glorificado e exaltado na vida dos céus. Aleluia, aleluia. Não é ninguém que pode fazer por você, somente ele. É somente Jesus que pode mudar. É somente Jesus que pode revogar. É somente Jesus que pode fazer você viver algo novo nessa terra. É somente Jesus que pode confundir a mente humana.
É somente Jesus que pode dar vida aonde decretaram morte. Só Jesus pode restaurar a sua vida. Só Jesus pode restaurar a sua casa. Só Jesus pode complementar esse milagre e fazer por completo. Aleluia, e fazer a sua casa, aleluia, virar testemunho vivo, aonde você mora, no meio da sua família. Porque Jesus, quando Ele chega, aleluia, e quando Ele faz questão de mostrar. Ele faz questão de mostrar e revelar àqueles que estão à volta. Nessa noite tem mudança para a tua casa, tem mudança para a tua história, tem mudança aí dentro do seu coração. Porque quantos corações agarrados em muitas coisas, mas o Senhor quer mudar. O Senhor quer dar sentimentos novos, pensamentos novos. O Senhor quer te curar por completo. Não somente te dar vitória física, terrena, te dar carro, te dar casa, não. Ele quer te dar vida eterna. O maior intuito de Jesus é salvar as nossas vidas. Aleluia, mas para isso nós precisamos nos posicionar aqui. Para isso nós precisamos nos levantar aqui. Para isso nós precisamos reagir aqui na terra. Para isso nós precisamos dar liberdade para que o Espírito Santo, Ele venha trabalhar em nossa vida e venha mudar a nossa história. Venha nos ajudar a romper com as dificuldades. Para isso é necessário que nós venhamos abrir o nosso coração. Aleluia. E nessa noite, o Senhor que está na casa, aleluia, Ele te convida. Ele te convida nessa noite a dar liberdade a Ele para trabalhar em sua vida. O Espírito Santo está desejoso em fazer a obra por completo. O Espírito Santo está desejoso em conduzir a sua casa, em conduzir a sua vida por completo, não pela metade. Porque quando Jesus chama essa mulher, ela ainda que com medo, ela ainda que tremendo, mas ela foi e falou para Jesus. Ela revelou a Jesus tudo o que tinha passado. E Jesus liberou ela, disse: filha, vá em paz, a tua fé te curou. É pela fé, irmão. Talvez você não esteja enxergando nada, mas nós só precisamos nos posicionar diante do Senhor, para que nós venhamos ver o que Jesus Ele vai fazer através do nosso posicionamento na presença dEle. É necessário sim. É necessário sim o desgaste, sim, das pessoas verem, sim. É necessário sim. É necessário confessarmos Jesus em meio à multidão. É necessário a multidão ver que você verdadeiramente se entregou a Cristo. E para que eles também vejam o testemunho que você vai contar depois. Porque eles vão dizer: aquela que estava presa, aquela que entrava na igreja, mas ano após ano era a mesma coisa. Aquele que foi lá visitar, entrou lá sem compromisso. Mas o Senhor está dizendo hoje: deixa eu assumir a sua vida, deixa eu assumir a sua casa por completo, deixa eu mudar o rumo da sua história, deixa eu te curar por completo nessa noite. Deixa eu tomar as rédeas da sua vida por completo. Deixa eu conduzir a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos. Me coloque em primeiro lugar. E nessa noite, pode fazer o convite? Amém? Queria pedir à amada igreja que se colocasse de pé. Aleluia. E nessa noite, o Senhor te chama. Você que entrou aqui e ainda não tem aliança com esse Jesus, que salva, que liberta, que muda a história, que cura, que transforma, que entra em lugares que ninguém pode entrar,
que faz o que ninguém pode fazer por mim e por você. Ele está aqui e Ele te convida nessa noite. Irmã, foi necessário essa mulher se colocar diante do Senhor, porque nessa noite você já foi tocado pelo Espírito Santo. A glória já te envolveu nessa casa. Você já foi cheio. O céu já desceu sobre você e você já recebeu uma parte do milagre. Mas para que seja completo é necessário você confessar a Jesus e se apresentar a Ele. É necessário, se você tiver que fazer o caminho de volta, faça nessa noite. Se você tiver que voltar, aleluia, para de novo, para a comunhão, pedir ao Senhor, me insere de novo na comunhão. Eu fui tão ferida que eu me afastei, eu fui tão machucado que eu me afastei. Eu passei por tanta dificuldade que eu não consegui prosseguir. Mas nessa noite, Jesus, eu estou aqui, ainda que não entendendo, não vendo e não enxergando, mas eu estou aqui como essa mulher, eu estou aqui, eu quero me posicionar, eu quero voltar de novo, eu quero ser liberada em paz, eu quero viver em fé, eu quero viver o novo do Senhor. O Senhor te chama nessa noite. Cadê você? Cadê você que precisa confessar a Jesus? Cadê você que precisa voltar à comunhão com Jesus nessa noite? Queria pedir Meiriane que cantasse um louvor, aleluia, e a igreja ficasse ligada, aleluia. Cadê você? Cadê você que precisa retornar aos caminhos do Senhor? Cadê você que não quer mais viver a mesmice? Cadê você que não quer ficar mais enfurnada nessa dor, vivendo uma vida incerta, vivendo uma vida dissoluta, uma vida que está distante do Senhor? Cadê você nessa noite que quer voltar à comunhão? Cadê você nessa noite que quer deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida, fazer algo novo na sua história? Cadê você nessa noite? Aleluia! Aqui tem um segundo convite. Você que entende que você está vivendo sobre ciclos que não se encerraram na sua vida. Você que está vivendo e você sabe que precisa se desprender de alguma coisa, que você sabe que precisa verdadeiramente que o Senhor te ajude nessa fraqueza, que o Senhor revogue sentença na sua vida. Cadê você nessa noite? O primeiro chamado foi para aqueles que precisam retornar. O segundo chamado é aqueles que precisam de um toque diferenciado de Jesus nessa noite, para que você saia daqui cheio e fortalecido, para romper, para vencer, para que ciclos sejam encerrados na sua vida e novos ciclos aconteçam. Novos ciclos venham da parte de Jesus para a sua vida. Sentenças sejam quebradas, amarras do inferno sejam arrebentadas agora, corrente, grilhões sejam arrebentados nessa noite. Cadê você que precisa? Cadê você que precisa de uma oração? Cadê você que reconhece? Eu estou aqui, eu preciso nessa noite. Eu preciso de ajuda, irmão. Eu preciso de ajuda de Jesus. Eu preciso do toque dele. Eu preciso que ele me abrace nessa noite para me ajudar a prosseguir. Eu preciso nessa noite. Os obreiros ligados. Os obreiros ligados, porque tem cura do Senhor aqui. Tem cura, tem mudança de história. Cadê você? Essa mulher, ainda que com medo, ainda que tremendo, ela se apresenta